Boa noite mais uma vez a todos os irmãos e irmãs presentes, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. É um prazer imenso ter você nos ouvindo. Pode ser que você não está ouvindo nesse dia 20 de novembro. Hoje eu estou fazendo 62 anos de vida que Deus me deu. Mais da metade desse tempo nós estamos aqui na região de Pereira Barreto, pela graça de Deus. De certa forma, querendo ou não, eu aprendi a amar essa igreja, que está aqui hoje num excelente número, e eu sou grato a vocês, meus irmãos, grato a você que tem nos acompanhado nas redes de lugares tão distantes, que tem nos contatado. Glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude, nos dê capacidade, nos dê força, porque pode ter certeza, todos os estudos, todos os sermões são preparados e dedicados com muito amor à causa de Deus, para levar a você, para entrar no seu coração e fazer morada. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos em 3 versículos de Provérbios 16, e eu creio que nós vamos escolher algumas informações importantíssimas para a nossa vida. Provérbios 16, verso 1 e 3. Leitura. Pode ser? Amém, irmãos? Amém. Amém. Leitura. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Oração. Graças nós te damos e honra, ó majestoso e grande Deus Pai poderoso. Diante de toda a humildade que possamos ter, nós pedimos e clamamos que neste momento a mensagem santa do seu Evangelho não seja como nós, mas seja como tu, e que possamos levar a cada coração que nos ouve em santidade, em nome de Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos. Amém. Amém. Nós lemos 3 versos deste Provérbios, e o escritor, cremos que foi Salomão, e ele diz que do homem são as preparações do coração. Esta frase toda é a imaginação que nós temos, e é um campo aberto, é um colírio e um delírio para as nossas imaginações. Nos nossos sonhos nós viajamos para tudo quanto é lugar, e imaginamos coisas e coisas infindas. Deus nos deu a capacidade de pensar, de imaginar. Então aí, nesse campo, encontra-se os sonhos que nós temos, os desejos que nós temos, os nossos quereres se manifestam, os projetos de vida que nós temos, as expectativas de vida que nós temos, de casar, de ter filhos, de mudar, de ter bom emprego, etc. Mas nós vemos que este homem de Deus diz: do homem essas coisas realmente acontecem, espontaneamente, mas do Senhor a resposta da língua. A resposta da língua vem do Senhor. A resposta do que nós falamos. Depois ele ainda diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Claro que quando nós temos um sonho, temos um projeto, uma expectativa, do nosso parecer, sinceramente, são puros, são honestos. A maioria do que nós pensamos bem. Mas o Senhor pesa o espírito, Ele faz uma espetada. O Senhor usa uma tesoura para tesourar nossos sonhos, as nossas expectativas. Como o Senhor tem feito isso em nós, né, irmãos? Pensamos tantas coisas e fazemos tão poucas delas. Quando entregamos na mão do Senhor, quase que nada delas parece que não acontecem. E durante um certo tempo da nossa vida, nos faz reconhecer que muitas coisas estão acontecendo que nós pedimos para o Senhor. Alguma coisa mudou, não no Senhor, mas numa vida de alguém. Pode ser que em alguém as expectativas e os sonhos aumentam e a realidade diminui, e pode ser que para outras as expectativas, o querer,
os frutos das orações vão se combinando com os fatos e os acontecimentos. E ele diz no verso 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Nesse momento é quando coincide no propósito do Senhor as nossas orações com os nossos pensamentos confiados no Senhor. Amém? Amém. Nessa breve meditação, nós verificamos que esses provérbios têm um caráter vocacional para estabelecer a santidade de Deus impressa sobre eles, para que seja a nossa fonte de vida. São provérbios que nos encaminham para uma vida em temor a Deus, para desfrutar tempos de sabedoria e para que os pensamentos sejam estabelecidos na vontade de Deus. É o selo do Deus forte sobre quem submete a sua direção e a sua vontade. Isto é, torna-se cada dia mais obediente no Senhor. É a marcação estabelecida sobre quem está sob o comando de Deus e muito bem obrigado, isto é, satisfeito, contente, em paz, alegre, porque sabe que o Senhor está no comando da sua vida e dos próprios pensamentos. Amém? A autoridade que o nome de Deus como intercessor, como mediador, como professor, que Provérbios trata-se da instrução sábia do Senhor como professor, como juiz. E encontramos em cada um desses provérbios todas as necessidades catalogadas para que possamos desfrutar delas. Quando lemos provérbios, a palavra do Senhor, nossos pensamentos e a nossa mente vai sendo nutrida de outras vontades para coincidir com a vontade de Deus. Amém. Amém, irmãos? Como nós vemos, se é permitido ao homem formular preparativos segundo os desejos dos homens, como nós falamos e vamos exemplificar mais algumas delas, tais como futuras viagens, formaturas, aquele emprego dos sonhos, que todos os jovens, acredito, de boa vontade têm, ter um bom emprego para poder sustentar a sua família, e nada de errado nisso. Programação de casamento, segundo a vontade de Deus, que bom ter essa vontade e submeter também, mas todas elas são humanas, têm suas variantes de um para o outro, mas do Senhor vem a resposta entre o sim e não, ou depois, ou ao invés do que pediu, uma outra alternativa que Deus nos concede, melhor ainda do que nós pedimos. Várias vezes não entendemos assim, mas sempre Deus faz o melhor para cada um de nós. Amém. Melhor dizendo, os planos do coração são cedidos ao homem. Deus cedeu para nós um livre-arbítrio de pensar no que quiser. Mas os fatos reais dos acontecimentos são da fonte do querer de Deus, da aprovação de Deus. Entenda que, neste mundo, aos santos e aos ímpios, nada acontece se não for da vontade de Deus. Nós vemos certa vez Jesus com os seus discípulos, não precisa de ir até Lucas capítulo 21, 17 e 18, mas você anota, estava Jesus com seus discípulos, e Jesus disse que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus. Ele diz, por causa do meu nome vocês vão ser muito odiados. Fato consumado o que aconteceu, e fato consumado o que está acontecendo hoje. Mas Jesus torna a dizer sobre esse assunto, sobre as consequências, e no verso 18 ele diz que nenhum fio do cabelo de todos os apóstolos dele que estava lá, cairiam da cabeça dele sem a sua permissão. Esse é o Deus, esse é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Faço questão de fazer esse comentário com você, principalmente os jovens que estão entre nós, que tem muita gente, e às vezes que já começa a conhecer o Evangelho, que diz que faz o que quer da vida.
no outro tempo atrás, não sei se ainda usam essa expressão, que ser dono do seu nariz, quer dizer, para onde o nariz aponta é onde eu quero. Na verdade, pode até pensar e falar, como diz que a resposta depois vem do Senhor, em querer fazer o que deseja, mas não vai nada além dos desejos. Tiago, certa vez, na sua carta, no capítulo 4, versículo 13 e 16, carta de nosso estudo do sábado, ele escreveu sobre alguns que dizem que hoje ou amanhã nós vamos para tal cidade, e essas pessoas dizem, amanhã nós vamos para lá e vamos ficar 1 ano naquela cidade, e lá nós vamos contratar pessoas para trabalhar conosco, e nós ganharemos e vamos ficar ricos. Porque lá é onde está minando dinheiro. Não é estranho nós vermos alguém dizer, vou mudar para um lugar porque lá dá dinheiro. Então essas pessoas estão correndo atrás de dinheiro. E ele diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e depois logo some. Em lugar do que devias dizer, e ao certo seria dizer isso, e é o correto qualquer cristão do Senhor dizer, se o Senhor quiser, e se eu viver, ou se nós vivermos, faremos isto, aquilo. Faltou, antes dessa frase, hoje ou amanhã iremos, o que Tiago coloca. Então essa frase do versículo 13, seria correto dizer assim, se Deus quiser, amanhã ou hoje, nós iremos para uma tal cidade que dizem que está dando muito dinheiro, lá nós vamos contratar mais empregados e vamos ganhar dinheiro, se Deus quiser. Então, uma frase importante, necessária na sua vida, nas suas orações, nos seus pensamentos, nos seus sonhos e nas suas imaginações, é colocar essa frase. Não vou dizer o que as pessoas dizem por aí, frase mágica, mas a frase de submissão. Se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir. E ele diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então qualquer ousadia de orgulho em presumir do que vai fazer da vida, Deus considera um ato, um pensamento, uma ideia, um compromisso de malignidade. E Deus está dizendo assim, não estou em quem não me convida para ir junto. E é isso que Tiago explica. E esta é uma vaidade tão maligna, como aquela frase difundida na internet e nos cursos de autoajuda, e você toma muito cuidado com o que você escreve nas redes sociais, porque você deve dar um bom testemunho de Deus, aquela frase que muitos gostam, querer é poder. Se você quer, você consegue. Se você quer, você pode. Esse é um dos mais popularizados atrevimentos humanos, a arrogância que irrita o Deus Criador. Irrita até os irmãos mais honestos com Deus quando ouvem e vê alguma coisa desse tipo. Esses até pode fazer acontecer alguma coisa e outra. E vou explicar para você por quê. Mas o preço é altíssimo. Sinal que Deus já os abandonou para fazer realmente o que quiserem. Quando você vê o começo do livro de Romanos, e especificamente nessa leitura de agora, capítulo 1, versículo 28, Paulo diz dos ímpios, dos pagãos, que tendo conhecimento de Deus, não respeitaram, não honraram a Deus, não colocaram Deus em submissão e em temor, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Imagine você, todas as vezes que você disser, eu vou fazer o que eu bem quiser da minha vida, eu vou para onde eu quiser, você pode até ir, mas Deus vai te deixar fazer coisas perversas. Deus vai abrir
campo para que você não seja orientado por ele. É por isso que assistimos o mundo cada vez mais próximo de Sodoma, não porque Deus não os vê ou não pode impedir, é porque Deus os abandonou, isso é, entregou para a própria sorte. Não queira você, meu irmão, minha irmã, mesmo sendo membro de igreja, tornar-se orgulhoso e ousado e Deus te abandonar à própria sorte. Mas, para os crentes fiéis, nunca devem ser como esses abandonados de Deus, e sim guiados por Deus. Aí está uma diferença entre a magnanimidade e a bondade de Deus. Ser guiado por Deus ou ser desprezado, abandonado por Deus. Vou te fazer algumas anotações e cada um neste momento você confere como está o seu dia a dia em relação ao Senhor. Pode ser? Caso você não ora antes de comer todos os dias, para agradecer o pão de cada dia, uma falta. Caso você não ore antes de levantar da cama todas as manhãs para pedir um dia abençoado que Deus te livre dos maus, segunda falta. Caso você não ora depois de deitar de um dia cansativo, trabalhoso, e pedir a Deus um bom descanso, e dar graças a Deus agradecido por esse dia, é uma terceira falta. Caso você não ora antes de fazer uma viagem para pedir proteção de Deus e que evite os maus e os acidentes, é uma quarta falta. Caso você não ora a Deus depois que você chega neste lugar e dando graças de agradecer dos livramentos, e muitos dos quais nós nem imaginamos que Deus nos livrou, você está dizendo, ando só sem Deus e as coisas vão desandar na sua vida. Porque muitas pessoas perguntam, sou tão crente no meu parecer, por que Deus não tem me ajudado? Não é que Ele não tem te ajudado, é que você o abandonou, você desprezou. Porque Deus dá confiança a nós. Amém. O sintoma de abandono não é de Deus, é propriamente das próprias ações nossas. E tudo nasce dos nossos pensamentos. Se você faz parte desses que fazem o que querem, está pedindo para que Deus te abandone. Também, quem não ora, não está prestando continência a Deus para lhe guiar os seus passos. Se os seus pensamentos vêm e vão no livre curso da imaginação, como nós lemos em Provérbios, saiba que o verdadeiro e real acontecimento é sobre a aprovação de Deus. Quando você está no Senhor, os seus pensamentos devem ser coordenados com a vida sob a permissão de Deus, sobre a orientação de Deus. Para ter um coração aprovado, é necessário o consentimento de Deus numa vida com Deus, como nós lemos o verso 3. Em Provérbios 16 e 9, um relato sobre este assunto, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Como é bom ser corrigido e reorientado por Deus. Eu saio para um lugar, para ir a um determinado lugar, e eu pedi, e Ele me orienta para outro. Eu passo para estudar alguma coisa, e Deus usa aquele estudo para me fazer uma outra pessoa que eu não imaginava. Isto é ser orientado por Deus, porque o Senhor quer que exercitamos confiança nele, através das obras da fé, para que as nossas mentes sejam comprometidas com o querer de Deus. Amém? Mentes comprometidas com o querer de Deus. Isto é, obediência. Ser obediente. Pois quem acostuma buscar as coisas celestiais, os obedientes, terá pensamento de coisas eternas. Amém? Veja Filipenses 4 e 7, o que Paulo escreve. Confira na sua escritura. Paulo escreve assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.
Que bom ter nossos pensamentos em Cristo Jesus. A partir de Jesus deriva todos os nossos pensamentos. Se a fonte de abastecimento não for divina, os pensamentos não são divinos. Se não são divinos, são malignos. Então preste atenção nesses métodos práticos. Vou citar pelo menos alguns para você. Se os pais não filtrarem as fontes de informações dos filhos, eles terão pensamentos e atitudes duvidosas. Quem assiste filmes sensuais, os seus pensamentos serão sobre sexo, não tem dúvida. Quem assiste filme de violência, seus pensamentos serão violentos. Quem vive no meio injusto, terá pensamento injusto. Quem lê a Bíblia, ora, está em comunhão com os irmãos, começa a juntar um grupo de união chamado igreja, em que os pensamentos são todos iguais, partindo do nosso Senhor Jesus. Amém? O meio sempre contamina pensamentos. Lembra-se do versículo que nós conhecemos, que as más conversações corrompem os bons hábitos, ou os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. E agora nós vemos, confia no Senhor e seus pensamentos serão estabelecidos. A lição prática, regra prática é pensar nas coisas aprovadas, ouvir o suficiente e falar e fazer o necessário. Bem simples. Muito cuidado com certos ambientes, meus irmãos, tanto para você quanto para vossos filhos. Ninguém é capaz o suficiente para pensar e falar qualquer coisa que seja exatamente sábia que aconteça sem interferência ajudadora de Deus. Saiba que nós somos incapazes de pensar coisas puras 24 horas por dia. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós nem sabemos o que devemos pedir e nem como convém. Paulo escreve em Romanos 8, 26. Precisamos da ajuda de Deus. Por isso que toda a nossa suficiência vem de Deus. Quando buscamos o Senhor e nós vemos que os pensamentos são estabelecidos no Senhor, é porque quem está orientando, através do Espírito Santo, as nossas ideias, os nossos quereres, os nossos sonhos, as nossas idealizações, estão debaixo da plataforma do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, quando Ele aprova os nossos pensamentos, é porque Ele já deu a aprovação para executar o que pensamos, tornar-se vida. E Paulo escreve em Filipenses 2:13 também, porque ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo é o máximo nesse momento para nós. Deus é o que opera em vós, irmãos, o querer, que é a vontade, o pensamento, e o efetuar, o executar. Que bom querer alguma coisa e ele tornar-se real. Amém? Segundo a sua boa vontade. Viu agora como que coincide nos propósitos de Deus o querer e o efetuar, segundo a vontade de Deus? Mas você vê que no versículo 2 do nosso Provérbios, Salomão escreve, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. E é assim mesmo. Mas o Senhor pesa o espírito. Essa para mim é uma fase inicial. Nessa falsa pureza dos olhos é que nós nos enganamos. A visão pessoal das coisas aparentemente boas sempre será uma ilusão. Nunca se encante pelos olhos. Deixe a demanda do Espírito Santo de Deus falar para você. E nós lemos no nosso versículo que Deus pesa o coração. É normal nós nos encantarmos com pessoas, com bens, com lugares, mas depois quando você assenta e vai orar, o Senhor pesa o seu coração. Ele dá uma alfinetada, diz, não é tudo isso que você está vendo. Como Samuel quando foi escolher Davi. E o Senhor espetou o profeta, calma aí Samuel, não é nada disso.
Você vê com os olhos, mas eu vejo com o coração. Deixa a voz de Deus falar no seu coração, meu irmão. É um trabalho que temos que executar, porque nesta lista que temos de relação de pureza dos nossos olhos, é que todos nós nos enganamos. E às vezes discutimos, que achamos que temos razão, porque os nossos olhos apontaram sim. E se vier um pai, uma mãe ou alguém espiritual para orientar, pode ser que haja um embate, uma discussão entre o espiritual e o carnal, os olhos e o espírito. A visão pessoal das coisas aparentemente realmente são boas. É uma ilusão. Todas as empolgações ingênuas são tolas. Preste atenção, jovens. Você que é jovem, que se empolga com coisas rapidamente, você tem que pensar alguns dias sobre essa empolgação, porque geralmente são tolas. O Espírito não trabalha com empolgação, ele trabalha com serenidade, maturidade e com a razão do Espírito em cada um de nós. A falta de maturidade no conhecimento de Deus sempre vai te encaminhar para um baixo nível de compreensão do que está acontecendo na sua vida e do que você pretende fazer. Toda vez que você é confuso, pode ter certeza que você está com baixa atuação de Deus na sua vida. Porque os que estão no Espírito do Senhor são muito bem certos do que tem que fazer na vida. Como diz Paulo, eu estou muito bem certo. A lei do engano é proporcional à ignorância dos pensamentos ausentes de Deus. Por mais que alguém se ache capaz, segundo os olhos, ainda que haja sinceridade, não estou dizendo que não falta sinceridade, que não falta vontade, que não falta compromisso, e até honestidade e boa vontade, isto é pureza dos olhos. Nada vai te garantir boa-aventurança se o Senhor não for seu guia, porque Ele não trabalha com os olhos, Ele trabalha pesando o seu coração. E as decisões melhores, puras e santas, partem do coração, quando está no Senhor. Se o Senhor não for o seu guia, o sinalizador de alarme das armadilhas, se Ele não for tudo isso na sua vida, as coisas atrapalhadas acontecem. E como o Senhor pesa o coração? Através do Espírito, ou através de um irmão que vem e diz para você, irmão, cuidado com isso. Com todo carinho, com todo amor. Sempre dê atenção com quem lhe dirige com amor, com zelo e com vontade de ver você acertar. Por isso é que algo pesa em nós para não fazermos certas práticas. Ainda que na imaginação, como fonte nos olhos, novamente eu digo, sejam boas, sejam aprovadas por você. As coisas enganosas não se detectam pelos olhos, mas pelo Espírito do Senhor em nós. Certo? Filipenses 4:7, mais uma vez, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Atente para isso, meu irmão, minha irmã, desse bem-querer que o Senhor quer de você. Assim podemos buscar melhor o Senhor como nosso ajudador, porque nós podemos correr uma certa ironia de orar e pedir, Senhor, me ajude, seja o meu ajudador, mas você toma as decisões segundo os seus olhos. Assim, por exemplo, é no namoro. Não só por você ver uma moça, um moço crente, é que é resultado de uma aprovação de Deus. No dia a dia, Deus vai pesando o seu coração das atitudes de cada um. Se te acompanha, se aprova, se quer seguir com você mesmo antes. Deus não quer ver você num casamento frustrado depois, lá na frente. Deus não é um Deus de loteria para ver se vai dar certo. Eu vejo jovens querendo casar para ver se vai dar certo. O jovem no Senhor casa certo. Começa namorando certo. É impressionante, irmãos. Mas é real. É de Deus. É fonte dele. Por isso que temos que encontrar sabedoria para tomar decisões.
às vezes difíceis, mas de modo sábias. Quando desprezamos o temor, nossa loucura vai para as nuvens, ela aumenta. As atitudes bizarras tornam-se normais. Provérbios 14, 12 diz: há um caminho ao homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Até parece que nós estamos repetindo o mesmo Provérbios com algumas variantes, mas Provérbios é insistente nessa causa. E nós não podemos desistir de insistir com você. Porque há um caminho aos olhos do homem que parece direito. Nós não podemos pegar um checklist para fazer certas coisas. Alguém diz, não pode isso, não pode aquilo. Esses parâmetros é o Senhor que vai te mostrar. Cada um tem uma especificação de vida. E Deus é inédito em você. E você é inédito para Deus. Amém? Amém. Qualquer um de nós pode facilmente se enganar com uma boa opinião de si mesmo. Guarde novamente essa frase. Porque todos nós gostamos de autoelogio. E o autoelogio é de si mesmo. Gostamos que as pessoas nos elogiam. E aí reafirma o nosso autoelogio. Mas isso não é bom. Porque torna-se mediante as nossas paixões. O peso é da paixão e não da razão. Por isso o Senhor intervém pesando o espírito, abrindo os olhos para que não sejamos tomados por decisões tardias, apenas para se arrependermos depois por fatos consumados. Irmãos, quantas pessoas se arrependem depois de ter feito? Esquentaram bancos muitos anos na igreja, depois fizeram coisas erradas e são arrependidos por decisões tomadas. E nós ouvimos, se eu soubesse, se alguém me alertasse, ou se eu desse ouvidos, se eu fosse mais maduro. Quando nós falamos, ou ouvimos alguém dizer, se eu fosse mais maduro, hoje eu não faria mais essas coisas. Significa que, nesse tempo da ignorância, Deus não te ajudou em nada. Ele te deixou para fazer o que quisesse. E deu no que deu. Um tempo agora perpétuo para arrepender-se e tornar-se arrependido. Não que Deus não perdoa, mas eu sempre digo para os irmãos, quando trato desses assuntos, certos pecados carregam raízes para o resto da vida. E essas raízes não tem como tirar. De forma, meus irmãos, que Deus sabe exatamente sobre a intenção do coração de cada um que se aproxima de você. Nós nem sempre sabemos, mas Deus sabe. O que falta? Pedir para que Deus te esclareça. A fórmula santa protetiva é: ouça a voz do Senhor. Ela te faz enxergar de dentro para fora. A voz do Senhor evita encantamentos, paixões, jogos de emoções e desejos. Sobre a palavra de Deus somos seguros, somos protegidos e abençoados. Ele afasta tudo e de todos que nada nos acrescentarão para o reino eterno, para a nossa caminhada do reino eterno. Como a nossa caminhada é cheia de aflições por si só, não podemos estar ao lado de quem não vai ajudar na carreira do jugo da vida eterna. Amém? Amém. A palavra de Deus sempre vai ser o verdadeiro remédio contra o engano cego que carregamos pela nossa própria natureza, dos nossos olhos. No Salmo 19 e 12, vou te deixar mais uma reflexão antes de terminar esse sermão de hoje. Diz assim o salmista: quem pode entender os seus erros? Então o homem de Deus diz: purifica-me dos que me são ocultos. Quando eu estou nos encantamentos dos meus olhos, eu não vou enxergar meus erros. Mas ele, nesse sermão, sabe o que estamos passando para você. O homem de Deus diz: Senhor, então purifica-me daqueles que eu não consigo enxergar, que eu não consigo reconhecer. A melhor atitude
E não há outro caminho. É entregar em submissão ao Senhor as nossas vidas de fato, do que sabemos de nós e do que não sabemos de nós. Porque nós não nos conhecemos de verdade, mas Deus conhece. Amém. Renunciando às pretensões de querer e fazer e querer ser, transfira confiadamente em quem é capaz de fazer o que é melhor para você, inclusive do próprio desconhecido, do oculto. Orar mais, dedicar mais à causa de Deus, imaginar menos, é uma atitude sábia para ouvir a voz de Deus em silêncio, no Espírito do Senhor. Por isso que Paulo retorna em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, aliás 6, já lemos o 7, agora lemos o 6, olha que impressionante orientação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha as coisas ocultas aparecendo, querendo entrar. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Eu vejo nesse versículo uma dedicação exclusiva para Deus estabelecer em cada um de nós uma trava nas inquietudes que nós temos, nos pavores, nos maus rumores, como diz em Salmo, um abismo puxa outro abismo. Aqui, irmãos, encontramos que Deus quer conhecer nossas petições para Ele poder agir tranquilamente em nós. Faça o seguinte: confie ao Senhor, creia, acredite e seja verdadeiramente crente. É o que Deus quer. Então serás um pensador das coisas celestiais. Sendo assim, será um crente do Senhor de dentro para fora. O que você vê já não vai te encantar mais, tanto quanto a sua fé dará resultados de obras do Senhor e terá fruto do Espírito Santo de Deus. Entregue todas as suas ações, as suas aflições, as suas preocupações a Deus e dependa das providências dEle para a execução. Assim vamos compreender que o fardo de fato é leve, como disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e suave, que o meu fardo é leve. Não é difícil ter e portar a voz do Senhor como fato de vida em nós. Este é o caminho. Basta obedecer, basta crer, deixar Deus agir. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Neste sermão que eu creio que deve chegar forte no seu coração, a voz de Deus, para que possamos tomar decisões inéditas na nossa vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.